Olá pessoal, está começando mais um Open Mind Talks. Hoje eu vou receber aqui o Carlos Osório. Ele é CFO do Orlando City e veio aqui, diretamente de Orlando, para contar um pouco da sua trajetória profissional. Um executivo de finanças, mas também com uma visão de operações e toda essa bagagem internacional. Vamos falar também dessa relação aí com o esporte, com essa parte de M&A, enfim, toda a experiência de Carlos Osório aqui hoje para você no Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Open Mind Talks. Eu, Lúcio Júnior, tenho a honra de apresentar esse programa, onde eu recebo diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil que vêm aqui em São Bernardo contar a sua história. Já são mais de 60 episódios, onde grandes executivos contaram aí a sua história, inspirando a nossa audiência. Uma audiência bem seleta, composta aí por membros do Open Mind e também algumas pessoas que se interessam por conteúdo de alto nível. Se você está aí nos assistindo do LinkedIn, recomendo você nos seguir, ou do YouTube, Nós também estamos transmitindo aqui para o YouTube. E lembrando que todo esse acervo de conteúdo também fica no Spotify, Muitas pessoas gostam de, ali enquanto está fazendo uma esteira, está fazendo uma bicicleta, acompanhar esse conteúdo. E é uma forma também de você conhecer um pouco mais sobre os membros do Open Mind. Eu tenho recebido alguns membros nos nossos eventos que dizem que isso é quase que uma prévia, um mapa para ele das pessoas que ele vai conhecer dentro do Open Mind. Então aqui você escuta a história da pessoa e o membro do Open Mind tem a oportunidade de futuramente estar em um evento, estar em um shaking hands e aí encontrar alguma sinergia com o nosso entrevistado, Na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo, Um bate-papo, é uma conversa inteligente que temos aqui no Open Mind. Queria pedir a sua ajuda também, se você está nos acompanhando aqui pelo LinkedIn, para compartilhar, essa transmissão para que a gente possa impactar o maior número possível de pessoas. Quero também aqui no começo agradecer a todos os membros do Open Mind, em especial as empresas que fazem parte aqui do Open Mind e que apoiam esse movimento de networking e desenvolvimento individual, baseado aí nesse compartilhamento de conhecimento, que são as empresas que patrocinam o Open Mind. Eu quero agradecer a Localiza, a toda a turma aí que está conosco já apoiando o Open Mind, ao Laboratório Fleury, quero agradecer a TOTUS, agradecer também a Adiante, locadora de veículos pesados, quero agradecer a Contax, essa gigante aí de contact center e tecnologia, agradecer a todos que vêm aí apoiando o Open Mind e também nos ajudando a realizar cada vez mais maiores eventos. E um orgulho para nós aí, recentemente a gente também aí teve a honra de ter como parceiro a Dom Cabral, a Fundação Dom Cabral. Então isso para mim é quase que um atestado de capacidade técnica, Se nós temos como parceiro a maior escola de negócios do Brasil, é sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho. Então, um grande abraço a todo o time aí da FDC, lá de Belo Horizonte e também de outras localidades aí. Bom, pessoal, vamos dar início à nossa conversa. Eu estou aqui à frente com Carlos Osório. Carlos, muito obrigado pela sua vinda aqui em São Bernardo. É um prazer te receber para essa conversa. Ô, Lúcio, muito obrigado. O prazer é todo meu. Muito legal poder estar aqui com vocês e bater esse papo. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem interessante, Você você está aqui no Brasil, Veio para visitar a família, veio a negócios e tal. Você está há quanto tempo já aqui no Brasil? Eu cheguei aqui no Brasil tem aproximadamente 10 dias. Vim visitar a família, vim celebrar os 80 anos do meu pai e aproveitar para ver um pouco os parentes que moram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Meus parabéns aí para o seu pai. Obrigado. E realmente a gente que vive, Eu não sou um expatriado, mas vivo longe também da minha terra natal, Sou de Belo Horizonte, estou aqui em São Bernardo e eu sei que essa distância da família muitas vezes
pesa, né? A gente tem Pesa bastante. Mas você é carioca, né? Eu sou carioca. Na verdade, eu nasci nos Estados Unidos, mas fui criado no Rio de Janeiro, né? Minha família inteira é brasileira. Eu nasci nos Estados Unidos por conta dos meus pais terem se casado e em seguida terem ido morar em Nova York, porque meu pai foi fazer o mestrado dele na Universidade de Columbia. Ele se formou e eu nasci 2 dias depois. Olha que legal. E com 3 meses de idade, eles voltaram para o Rio de Janeiro, onde eu fui criado. Mas eu já estou fora do Rio de Janeiro há 20 anos. Então, isso pesa bastante. A saudade bate, né, dos amigos, da família, do mar, né, da praia. Mas, em contrapartida, tive oportunidades maravilhosas ao longo desses 20 anos. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro também como executivo e fiz grandes amizades e realmente é uma terra abençoada nesse sentido, né? Eu quero que você conte um pouquinho aqui da sua história, mas antes de você contar, quero explorar um pouquinho mais isso que você está falando, que é a solidão, né? Não só dessa distância da família, mas a cadeira de um executivo C-level, ela é, por natureza, uma cadeira solitária, né? Sim. E você estando fora do país, né? Além disso, ainda ter esse peso da distância da família, o quanto que isso pesa para você no seu dia a dia, né? Essa solidão do executivo, de administrar todos os problemas na sua cabeça e ao mesmo tempo também estar longe da sua família, né? Realmente, como você bem falou, é uma cadeira solitária, né? Quanto mais para cima a gente vai na nossa carreira, mais solitário a gente fica. Mas eu sempre procurei interagir muito com meus colegas de trabalho, em fazer novas amizades. Eu morei aqui em São Paulo 12 anos antes de me mudar para os Estados Unidos. Tenho muitos amigos aqui, amigos que estou tendo a oportunidade de matar a saudade deles agora, amigos que a gente continua se falando todos os dias. E quando eu fui para os Estados Unidos não foi diferente, né? E uma das razões pelas quais a gente escolheu a Flórida é justamente pelo fato de que é um local de destino turístico muito forte para os brasileiros, então eu sabia que eu ia estar sempre recebendo amigos e familiares em casa. Mas lá eu procurei fazer o meu novo grupo de amigos, né? Não só brasileiros, mas estrangeiros. Eu participei de grupos de treinamento de liderança, outros executivos expatriados, muitos americanos também, que também estavam se mudando para a região. Você acaba fazendo um novo grupo de amigos e pessoas com quem você pode trocar experiências, às vezes até no seu dia a dia, né? Você acaba virando parceiro de negócio dessas pessoas, você acaba convivendo com eles fora do ambiente de negócio, né? As famílias começam a virar amigas, os filhos, as esposas. Então essa é a forma que a gente encontra de matar um pouquinho essa saudade que a gente tem da terra natal, né? Da família e dos amigos. Graças a Deus que hoje com a tecnologia você não só depende do telefone, você pode ver as pessoas no vídeo, a comunicação ficou muito mais fácil. Pessoal, nós estamos aqui com o Carlos Osório, ele é CFO do Orlando City, né, e um executivo que tem uma bagagem fantástica. Eu quero que você conte aqui um pouco, mas aí uma curiosidade, né? Você falou que, como é Orlando, os parentes querem sempre ir para lá, né? E toda vez que vai, você tem que ir nos parques lá da Universal, da Disney. Quantas vezes você já foi nesses parques aí? Eu já perdi as contas. Eu dou risada. A primeira vez que eu fui na Disney eu tinha 13 anos, meus filhos foram com 6 meses de idade. A gente tem annual pass para todos esses parques, então acorda de fim de semana, vamos fazer o quê? Vamos no parque tal, você vai lá, fica 2, 3 horas, as crianças adoram, você volta. Eu já passei de 300 vezes em cada um com facilidade.
Poderia ser um guia lá, né? Eu já sei de olho fechado onde é que está tudo, onde é que você compra o sanduíche que você quer, onde tem fila, que horário que tem. Já virei um expert em parques da Flórida. Quando eu for para lá, eu vou te pedir umas dicas. Te ajudo muito. Mas muitas vezes, só tem uma coisa que eu não faço de jeito nenhum. Quando o pessoal me pede para ir no outlet, eu falo assim, olha, o máximo que eu faço é te deixar na porta. Mas não me pede para ficar rodando loja, que eu não vou fazer. Eu também não sou. Não tenho paciência. Eu não sou fã também, não. Não, mas para ir no parque a gente vai. Mas, Carlos, conta pro pessoal aí um pouquinho da sua história, né? Da sua trajetória, desde o Brasil até essa jornada nos Estados Unidos. Conta pro público que tenho certeza que quer te conhecer. Tá bom. Olha, eu sempre fui um executivo de finanças, de planejamento, né? Mais do lado do FP&A, do mundo financeiro. E trabalhei em vários setores diferentes, né? Eu comecei a minha carreira lá atrás, na Brahma, nem era Ambev ainda. Fui para Warner Music também, como planejamento. E depois disso entrei no mundo de telecomunicações. Eu fiquei 5 anos na Embratel e depois 2 anos na Claro. Foi quando eu me mudei para São Paulo. E passado esse tempo de telecomunicações, eu achava que telecomunicações era um setor extremamente complicado, né? Tem muitos detalhes, né? E até eu conhecer o mundo da aviação. Não tem nada que te prepare mais para resolver problemas ou lidar com crises que uma companhia aérea. Eu imagino, ainda mais na área financeira, hein? Na área financeira e na operacional. Então eu tive uma trajetória muito interessante na TAM, né? E eu estava lá quando ela virou Latam também, quando teve o merge com a Lanchile. E eu entrei lá também como executivo de finanças, na área de planejamento. Nessa época, com a liderança do Bolonha e do Líbano Barroso, a gente estava fazendo alguns programas de spin-off. Eles tinham acabado de fazer o spin-off do Múltiplos Fidelidade e queriam fazer o spin-off da área de manutenção que existe lá em São Carlos. É uma coisa fantástica, são 1.500 funcionários que tem lá. Isso na minha época, hoje já deve ter aumentado, já cresceu. É onde você faz a manutenção pesada dos aviões. Isso é um mercado mundial multibilionário. É a maior do mundo, é a Lufthansa Technik. E a gente queria a empresa queria transformar aquilo deixar de ser um centro de custo e transformar numa empresa. Então, eu fui o executivo que foi convidado a fazer essa transformação, né? E nessa época a gente também tinha um acordo com a própria Lufthansa de que talvez a gente fosse fazer um merge. E foi uma época super interessante, aprendi muito com os alemães, aprendi muito com os meus colegas brasileiros e eu ia mais para a Alemanha do que eu ia para o Rio de Janeiro visitar a minha família. Nesse ínterim, né, começou então a negociação com a Lanchile para ter o merge das duas empresas e nós tivemos um problema da crise aérea. Foi quando eu comecei a migrar um pouco da área financeira para a área de operações. Mas eu sempre tive o meu pé na área financeira. Um belo dia, o meu vice-presidente, que era o Rui Amparo, pessoa maravilhosa, meu mentor até hoje, pessoa que eu devo muito, ele virou para mim e falou assim: Carlos, estamos com problema. Os nossos sistemas que montam as escalas dos voos para os tripulantes deu crash. Não tem como funcionar. Existem muitas regulamentações com isso. Você tem que entregar a escala dos seus tripulantes por lei até um determinado dia. Bom, a companhia foi proibida de vender ingresso, foi proibida de voar, foi uma confusão danada. Ele falou assim: olha, precisamos que você resolva esse problema. Eu falei: ok, mas eu não entendo nada de tripulação, mas você entende de processo. Eu falei: verdade. Então, eu fui chamado para resolver esse problema. Montei uma equipe rapidamente para conseguir resolver esse problema todo. Reinstalamos sistemas, revisitamos todos os processos. Foi um processo que durou 1 ano para ser o que eu acho que é hoje, né? Eu já saí da companhia, já tem 10 anos. E comecei a ter um pouco mais de contato
com gente. No mundo financeiro, nem sempre a gente tem esse contato com a operação, né? A gente está um pouco mais distante, analisando números, analisando tendências, fazendo projeções. E eu comecei a me aproximar mais do lado humano da empresa, que para mim foi muito bom. E um belo dia, eu recebi um novo desafio. Foi quando ele virou para mim na véspera do Natal. Nunca mais vou esquecer desse dia. Ele falou assim: Carlos, agora que você já resolveu esse problema dos tripulantes, precisamos que você resolva outro problema, que é toda a nossa operação de solo, tudo que acontece após o check-in. Aí eu olhei para ele e falei assim: tá bom. Nessa época eu estava começando a respirar. Falei: vou fazer meu segundo MBA na Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz um em gestão empresarial lá no Rio de Janeiro. Eu estava fazendo de finanças aqui, precisava me dedicar. Aí ele: não, mas você vai conseguir e tal. Bom, resumindo, eu fui dormir com 28 funcionários, acordei com 6 mil no dia seguinte. Né? Desafiador. Desafiador. Então, tudo que acontecia no chão, no solo do aeroporto, passou a ser minha responsabilidade, tirando o check-in. Então, eu tinha 1.000 voos por dia, em 43 aeroportos e 6 mil pessoas. É um exército e é um exercício de gestão fabuloso. Como é que você gere essa máquina, né, de forma eficiente? Isso para mim foi uma escola, porque aí eu passei a ter o meu departamento financeiro, o meu departamento de planejamento, o meu ponto focal de recursos humanos para ajudar a gerir todas essas pessoas e como é que você faz para motivar todas essas pessoas, porque essa é a base da pirâmide. E como é que você gere os problemas e como é que você cria backups para os problemas. Porque a única coisa que eu tinha certeza ao acordar todos os dias é que eu ia ter ruptura na minha malha em algum local, porque eu não controlo o tempo. São Pedro faz isso, eu não consigo ainda. E foi uma experiência fantástica. Eu tive a oportunidade de montar meu time. Eu fico muito feliz de ver que hoje parte dos diretores que respondiam para mim hoje já são CEOs, COOs, cresceram nas suas carreiras. Nós ainda temos contato, né? É muito legal. Foi uma experiência fantástica. Poderia dizer que foi também um aprendizado de gestão de crise? Absolutamente, com certeza. E é interessante porque no setor de aviação você tem que ter o plano B, C, D e E. Né? Então você consegue ter uma calma e uma tranquilidade de que você vai sair daquela crise. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar, que foi uma coisa inédita que aconteceu. Lá atrás, talvez você vá recordar, a gente teve uma série de manifestações que fechavam a Marginal, fechavam a Paulista, enfim, você não conseguia prever aonde elas iam ocorrer. Uhum. E um belo dia, a nossa central de operações era aqui no aeroporto de Congonhas. E nós estávamos todos lá, vida normal, e nós chegou para a gente a seguinte informação: olha, os ônibus que levam as tripulações para Guarulhos não conseguem passar. A gente devia ter pelo menos uns 30 voos internacionais com pelo menos 350 passageiros em cada um deles. É impossível você realocar um tamanho de voo desse e remanejar um número desse tão grande de passageiros. Fora que os voos internacionais eles estão interligados, né? O voo daqui com a próxima conexão. Exatamente. E aí o efeito cascata gigante. Efeito cascata. E aí eu não sei como alguns passageiros começaram a chegar até a pé no aeroporto de Guarulhos ou através de outros meios, mas a tripulação não conseguia passar. O ônibus da tripulação. E a gente pensou assim, bom, algumas companhias aéreas menores já cancelando seus voos, a gente falou assim, qual é o único meio que a gente tem de transporte que não é impactado por essa manifestação? É o avião. Tá bom. Com a calma que a gente está aqui hoje, e essa era uma coisa que a gente não vê todo dia, o nível de confiança
que existia entre esse time de executivos que geria a operação da companhia, o chefe da tripulação, o piloto-chefe, o diretor de operações, o diretor de solo, que no caso era eu, o diretor do check-in, enfim, e o VP que estava acima de nós. Nós éramos tão ligados, nós confiávamos tanto uns nos outros, que a gente sentava para resolver uma crise dessa com a maior tranquilidade. Falei assim, tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encher 2 A320 aqui em Congonhas com a tripulação, nós vamos decolar de Congonhas, pousar em Guarulhos e na porta da aeronave a gente vai chamando a tripulação de cada voo e vai dizendo finger tal, finger tal, finger tal. Olha. Todos os voos saíram no horário, não cancelamos nenhum. E foi a primeira vez na história desse país. Você decolou um A380 de... Nós decolamos 2 A320, que é o avião da Ponte Aérea, de Congonhas, um voo de 5 minutos até Guarulhos, para levar a tripulação de todos os voos que sairiam de Guarulhos. Mas isso é gestão de crise. Isso é gestão de crise. Você ter a capacidade de pensar no problema e encontrar soluções que às vezes não são tão óbvias assim. Sim. Você ser criativo, você ouvir as pessoas, né? E entender ali também com a cabeça financeira, que é a sua cabeça, né? Exato. Qual é o menor impacto aí, né? Olha, Ricardo, eu fazia uma coisa. Desculpe, Lúcio, eu tô com o Ricardo na cabeça. Aliás, um abraço, Ricardo. Lúcio, logo que eu assumi esse desafio, eu falei, eu preciso entender quais são as dificuldades, né, da minha equipe que está lá na ponta, aquele cara que está lá carregando o avião, aquele cara que está controlando o tratorzinho, aquele cara que está levantando o container para pôr na barriga do avião. Eu preciso ir lá entender a realidade deles, o que falta para eles, que tipo de dificuldade que eles têm. E eu fui. Então era comum você me ver num aeroporto, seja ele qual for, debaixo de chuva, de madrugada, usando o mesmo uniforme que eles usavam, ajudando a fazer o que eles fazem. Muitas vezes eles sabiam quem eu era, muitas vezes não sabiam, e ficavam surpresos de ver um executivo naquele nível, né, fazendo o que eu estava fazendo. Eu falei assim, gente, no final do turno eu me apresentava, né, eles ficavam super felizes, a gente se reunia, eu falava assim, eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir quais são as suas dificuldades, quais são as suas ideias. E uma ideia que surgiu, essas pessoas são, por mais simples que elas possam ser, elas têm ideias maravilhosas, porque elas estão vivendo o problema no dia a dia. Então, só para o pessoal saber, aquele tapete vermelho que fica do lado de fora do avião, embaixo da escada, é óbvio que a gente queria fazer o nosso passageiro se sentir prestigiado, mas ele tinha uma outra função operacional. Os tapetes de dentro do avião são tapetes especiais, tudo que vai dentro do avião é especial. Então, se você quer comprar uma Nespresso, e vai na loja da Nespresso, não sei nem quanto custa mais isso aqui no Brasil, mas vai custar 100 moedas. Se você compra uma Nespresso, só porque ela vai dentro do avião, ela vai custar 100 mil moedas. É uma coisa assim absurda. E lavar o tapete de um avião também custa caro. Então a gente falou assim, tá bom, como é que eu faço para limpar o pé dos passageiros antes deles entrarem no avião? O tapete vermelho. Então tudo é pensado. E um desses funcionários um dia virou para mim e falou assim, seu Carlos, olha, esse tapete aqui, ele tem, se eu não me engano, eram 8 metros de comprimento. Por que a gente não corta ele na metade? Vai fazer o mesmo trabalho e a gente vai economizar para a companhia. Não passou uma semana, estava implementado. Porque fazia sentido. E ninguém pensava nesse pequeno detalhe. Mas se você parar para pensar a quantidade de voos, a quantidade de tapetes pelo Brasil afora, a gente salvou milhares de reais fazendo um corte. Literalmente num tapete. E entre outras coisas que a gente fazia. Então foi uma experiência fantástica para mim. Lidar com pessoas, gerir um grupo tão grande de pessoas e conquistar o respeito dessas pessoas. Né? Eu nunca quis ser um executivo que estava numa foto na parede. Eu queria que ele soubesse quem eu era, que soubesse os meus valores pessoais. Né?
Então, para mim, a minha palavra vale mais do que qualquer assinatura que eu possa colocar num papel. E eles sabiam disso. E eles sabiam que eu ia brigar por eles, eu ia brigar por recursos para eles. Mas se a gente cometesse uns erros, eu ia defender todos eles até a morte. Mas depois, dentro de casa, a gente resolvia. E como que um executivo que tem um histórico de finanças vai parar em operações aéreas, né? E depois vai parar no mundo do esporte, né? Do futebol. Do futebol. Como que foi essa? Essa é uma história, uma história boa. Voltando para a minha história pessoal, como eu nasci nos Estados Unidos, eu sou cidadão americano, já tinha muito tempo que eu tinha o desejo de morar fora. E quando eu e minha esposa decidimos de verdade aumentar a família, nós falamos, ok, acho que está na hora, então, da gente ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo, onde eu consiga ter uma rotina que eu possa ser mais presente na vida das crianças, que não tem esse trânsito louco que a gente tem aqui em São Paulo, ou no Rio, ou nas grandes cidades do Brasil. E foi aí que a gente resolveu ir para os Estados Unidos. Foi interessante porque eu quis me reinventar. Eu ia abrir uma franquia nos Estados Unidos. E nesse ínterim de vai e volta, né, ver a casa, ver a cidade, ver o lugar onde você vai morar, é aceito pela franquia, etc. e tal. Um belo dia eu recebi um telefonema do antigo dono do Orlando City, do Orlando Pride, que era o Flávio Augusto da Silva. Eu recebi um telefonema do CFO do Family Office dele. Falei, olha, Carlos, a gente recebeu o seu currículo aqui. Eu só fui saber como meses depois. E a gente queria muito bater um papo com você, porque me disseram que você está vindo morar nos Estados Unidos e a gente tem um projeto aqui de fazer o refinanciamento do estádio. Você teria interesse em nos ajudar? Eu falei, tenho. Isso eu posso ajudá-los. E nessa época a gente tinha muitos executivos brasileiros no clube. O CEO era brasileiro, o COO era brasileiro, o VP de comunicação era brasileiro. Enfim, o clube era de brasileiros. E eu fui para lá, então, para ajudar nesse processo do refinanciamento do estádio. Eles só tinham um bridge loan na época e a gente acabou fazendo um financiamento de longo prazo. 3 meses depois, nós deixamos de ser uma única empresa para virarmos 9. E aí eles viraram para mim e falaram assim, olha, agora a gente precisa de uma estrutura mais robusta, com mais governança, precisamos de um CFO, você estaria interessado? Falei, estou interessado. E lá estou, há quase 8 anos. Né? Eu fiquei, em 2021, o clube foi vendido, né, para uma família americana chamada Wilf. São grandes investidores do mercado imobiliário e também já estão muito envolvidos na área do esporte. Eles são donos do Minnesota Vikings, time da NFL, há mais de 20 anos. E estavam querendo entrar no mundo do futebol. E acabaram adquirindo os nossos times e o nosso estádio no dia 21 de julho de 2021. E me fizeram o convite para permanecer no clube, com que eu amo aquele clube, e lá estou. Isso é também um ponto que eu acredito que a nossa audiência que vai se identificar, né, que são esses processos de M&A, né, de fusões e aquisições, principalmente quando você é adquirido, né? Sim. Você numa posição estratégica, na posição de finanças, você tem toda a questão da nova gestão, né, ainda mais um fundo, um family office como esse. Você passou por incertezas, né? Você deve ter ficado ali inseguro, ainda mais você que um expatriado e fora do país. A gestão, né, do Flávio Augusto para agora um fundo familiar americano. Como foi essa adaptação, né? E como foi esse processo
de se sentir mais seguro e de se adaptar à cultura da nova gestão. Certo. Olha, como você bem falou, não foi um processo fácil, né? O normal, né, de acontecer numa situação como essas é CEO e CFO, muito obrigado, estamos trazendo alguém da nossa confiança. Principalmente o CFO, né? Exato. Eu tinha certeza que era isso que ia acontecer comigo. E aí, insegurança? A insegurança enorme, eu já estava até olhando o mercado, procurando outras oportunidades. E foi muito interessante o que aconteceu. Porque no dia que foi assinado, e esse processo durou quase um ano, né? A due diligence levou praticamente um ano. Eu não tinha uma equipe muito grande na época, então posso dizer que isso quase me matou de tanto trabalho. Mas foi nesse período que eles viram a seriedade, né? Comprometimento, a habilidade de gerir as dificuldades, os problemas. A gente estava vindo de uma pandemia, estávamos super... tínhamos perdido uma grande parte dos nossos colaboradores por opção própria deles, foram tentar outros setores de mercado. Nós ficamos fechados por 2 anos praticamente. Isso é uma outra história boa. Eu quero falar sobre isso. E nesse período eu nunca mais vou esquecer. Nós hoje temos uma participação muito efetiva da família Wilf, eles estão no nosso dia a dia, pessoas fantásticas, pessoas com valores pessoais que são muito aderentes aos meus, porque senão eu também não iria querer ficar. Isso para mim é mais importante de qualquer coisa. Os meus valores têm que estar alinhados com os valores da empresa, os valores dos acionistas da empresa. Já tive em situações adversas no passado em que eu não me sentia à vontade e fui embora. Preferi fazer outra coisa. E um dos nossos, hoje então, board members, o nome dele é Steve Poppen, ele virou para mim minutos depois da assinatura do contrato. Falou assim: olha, Carlos, eu posso imaginar o quão apreensivo você está. Eu estava na sua cadeira há 20 anos atrás, quando eles compraram os Vikings. E os Wilf não são assim. Eles dão oportunidade para todos os executivos provarem quem eles são antes de pensar em fazer qualquer tipo de reestruturação. Então depende só de você. Você vai continuar aqui, a gente gosta de você, você se provou durante esse período, mas nós vamos passar agora por um momento de avaliação sobre a gestão deles e se você realmente mostrar que é competente, você vai ficar. E aquilo foi um alívio. Aquilo foi um alívio imediato, mas eu ainda tinha que me provar novamente por um período. E durante 7 meses ninguém falava nada. E você olhava para os executivos, não só os expatriados como eu, mas os americanos também. Todo mundo super apreensivo. Caramba, o que vai acontecer com a gente? O que não vai? Até que eles contrataram um novo CEO. Ele chegou no início de 2022 e tinha uma outra consultoria ajudando a gerir o negócio. Eles também, a família e o board estavam aprendendo sobre o negócio futebol, o nosso futebol, né, que eles chamam de soccer, que é completamente diferente do futebol americano. E aí veio a reestruturação. Então eles falaram: ok, o novo desenho da companhia vai ser esse, os executivos que vão permanecer são esses, as áreas, quem vai ser promovido, as áreas que vão juntar, etc. e tal. Nessa, eu acabei recebendo a área de tecnologia para mim também. Então, não só finanças, eu sou responsável por tudo que toca tecnologia nos nossos facilities, no nosso estádio, enfim, em absolutamente tudo. Eu sou um cara muito curioso, eu gosto sempre de aprender coisas novas, então eu mergulhei nesse mundo
profundamente. Mas tem que ser. Poxa. Sim. Um cara de finanças que teve um desafio de operações em companhia aérea e depois um cara que vai pro mercado do futebol e tem um desafio também de tecnologia, é sinal de que, poxa, eles estão te dando cada vez mais desafios porque estão enxergando em você essa capacidade. Né? Eu sou um cara que não consigo ficar parado. Eu gosto de novos desafios o tempo todo. Senão eu me sinto incomodado. Então, quando eu consegui levar a área financeira ao ponto que eu gostaria, eu falei assim, olha, me dá mais, vamos fazer mais. E eu já fiz vários, depois eu vou mencionar aqui os projetos que a gente já fez no estádio, de investimento em Wi-Fi, investimento em telecomunicação, investimentos em LEDs por todo o estádio, trocamos videoboard, trocamos tudo, estou trocando agora o fieldboard do estádio inteiro, investimentos nessa parte de produção de mídia, produção para televisão, todos esses equipamentos, é uma coisa fantástica. Cybersecurity, que hoje em dia é uma coisa importantíssima, né? A gente tem que tomar cuidado. Nós, profissionais de finanças, somos muito visados a phishing, a qualquer tipo de ruptura na sua rede, porque os bandidos querem obter esses dados bancários, querem obter informação da companhia. Eu recebo pelo menos uns 5 e-mails de phishing por dia, eu aprendi a identificá-los, né? E aí com isso a gente vai aumentando a nossa segurança. Isso também, Carlos, mostra que para a gente ser um executivo de alto nível hoje, de alta performance, assim como os atletas, né, de alta performance, você não basta você ser uma pessoa técnica na sua área. Não. Você tem que conhecer isso de forma muito holística, todas as áreas da organização. Porque você mesmo mencionou, a despeito de você ser hoje também o responsável por tecnologia lá do Orlando City, você como CFO tem que ter um conhecimento de cibersegurança, porque você tem que entender quais são os impactos das suas ações, né, ou dos seus colaboradores em relação à exposição de risco daquela companhia. Né? Então isso também é aqui para a nossa audiência, né, um aprendizado, né? Você já deu um aprendizado aqui no tópico anterior, mostrando que a questão aí das apreensões que a gente passa em momentos de M&A, né, de fusões e aquisições, não adianta, né, a gente ficar ali só pensando no que pode dar errado. A gente tem que também agir. Mas, ao mesmo tempo, você está demonstrando que você tem que ser um executivo mais multidisciplinar, não só se você quer ser uma pessoa eficiente na sua função, mas se você quiser também abraçar novas oportunidades, como você vem abraçando, né? Sim, e tudo enriquece, né? Todas essas oportunidades que eu tive no passado só me trouxeram mais experiências, né? Eu costumo dizer que quando a gente acerta é maravilhoso, quando a gente erra a gente aprende, né? Então eu aprendi muito, ainda vou aprender muito, e estou sempre curioso, não importa a minha idade, não importa o que eu fiz, eu quero sempre coisas novas, quero sempre novos conhecimentos. O mundo está se transformando tão rápido, né? Agora a gente tem o desafio de lidar com a nova geração que pensam de forma diferente, que agem de forma diferente. Todas essas tecnologias que aparecem a cada semana, é muito bacana isso. Qual a idade média lá da turma do Orlando City? A idade média lá é 28, 29 anos, é uma turma muito jovem. Eu sou o executivo mais velho de todos, sou o executivo que está há mais tempo no clube também, olha que curiosidade. E como é que é para você lidar com uma geração que é nascida digital, né? E ao mesmo tempo alguns de culturas diferentes, né? Que não é da sua cultura, né? Do Brasil. Como que é esse desafio aí de liderar essa turma? É um desafio grande, né? Eles pensam de forma diferente e eu tenho que mudar a forma de me comunicar com eles. Então, a forma com que eu me comunico com executivos que têm da minha faixa etária é uma, que tem o background que eu tenho é uma.
Mas quando a gente vai para essa geração nova que está emergindo no mercado de trabalho, você tem que entender o que ele é importante para eles, como é que você vê, como é que eles recebem a mensagem, né? Então eu tive que me readaptar, tive que reaprender a como me comunicar com eles. E como é que vou começar pelo dress code. Como é que é o dress code de um time de futebol? Olha, é bem relaxado. Falando do executivo, como você, um CFO. Olha, eu tô geralmente vestido assim como eu tô agora, né? Muitas vezes a gente está com uma camisa polo, com o emblema do time, etc e tal. Dependendo se a gente tem um evento no dia, um jantar, um almoço de negócio, alguma coisa, a gente usa um terno ou um paletó. Mas normalmente é um ambiente mais relaxado. Você vê lá muita gente usando às vezes bermuda, né? Eu não consigo. Eu ainda não consigo. Acho que nunca vou conseguir. Mas é um ambiente bem relaxado, é um ambiente, né, lá o nosso escritório é todo aberto, e só os executivos têm as suas salas, mas são todas de vidro, então as portas são sempre abertas, as pessoas entram, interagem o tempo inteiro. Eu confesso que é muito legal de ver os jovens, eles me ajudam a me manter jovem, me ajudam a me manter motivado, né? Esse nível de energia que eles trazem também é muito legal. E eu costumo dizer que a juventude está aqui, né, na nossa cabeça, e eu me considero um cara super jovem, então eu entro na brincadeira com eles, eu faço, eu participo, enfim, tento falar a linguagem deles, que muitas vezes é difícil, mas de novo, estou aprendendo, estou reaprendendo e me reinventando todos os dias. E vamos falar um pouco também sobre a questão da equidade, né, dentro do Orlando City. A gente sabe que o futebol é um ambiente cada vez menos masculinizado, né? O futebol feminino vem ganhando destaque aí, haja vista o próprio time, as atletas aí do Orlando City, né? Mas como é que você vê, eu acho que como o esporte ele inspira e ele dá o exemplo para as pessoas, né? Como que você vê um time como Orlando City de destaque internacional dando esse exemplo, por exemplo, na equidade, através dos seus atletas, através dos seus executivos? Olha, uma das coisas importantes que a gente fez sobre a nova gestão, a gente quis mudar a cultura do clube, né? Fazer uma cultura mais inclusiva, uma cultura mais aberta, até porque a Flórida Central é um melting pot de nacionalidades, né? Então, a gente falou assim, tá bom, como é que a gente representa essa região onde a gente mora? E nós fomos olhar para dentro de casa e nós fomos rever nossa missão, os nossos valores, né, os nossos goals. E parte da nossa visão, além de ser o orgulho da nossa cidade, é ser criativo, ser diverso, né? E alimentar essa paixão por futebol. Então, diversidade está no sangue da nossa empresa, do nosso clube. E isso independe se é no escritório ou dentro do campo. Pra você ter ideia, eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, que são da Jamaica, uma que é do Vietnã, tenho eu que me considero brasileiro, tem gente do mundo inteiro. Tem gente da Finlândia, tem gente de Cuba, tem gente... É fantástico. E no futebol, eu acho muito legal do esporte, que o esporte eu acho que é a coisa mais democrática que existe. Não importa a sua origem, a sua religião, né, o seu nível social, o que importa é se você tem talento. Então, e eu sempre me pautei por isso. Todas as vezes que eu fui contratar alguém, eu nunca me preocupei muito com raça, com religião, eu quero saber se é a pessoa certa, né? E eu acabei sendo bem sucedido pensando dessa forma, porque eu sempre tenho os profissionais competentes, e eu acabei tendo um time super diverso.
Mas dentro do campo é fantástico. E nos Estados Unidos, como o esporte é muito incentivado desde criança, é muito importante na vida do americano o esporte, seja ele no middle school, high school, universidade e depois chegando na parte profissional, essa troca, essa diversidade, ela faz parte do dia a dia. E o futebol feminino, voltando, né, para o nosso negócio, para o nosso time, eu acho que a Liga Americana é a liga mais forte do mundo. Haja visto a quantidade de Copas do Mundo que o time americano já ganhou, né, a evidência que o time americano e que a Liga Americana tem para o resto do mundo. O futebol feminino americano é fabuloso, é fantástico. E hoje você vê níveis de investimento, né, por conta dos proprietários no mesmo nível que você vê no futebol masculino. Ok, o futebol masculino ainda traz mais público para o estádio? Sim. Traz mais patrocinadores? Sim. Gera mais receita? Sim. O custo também é muito maior. Mas isso está começando a mudar, né? O futebol feminino está ganhando mais relevância, né? Há 7 anos atrás, a gente trazia para o estádio 1/4 das pessoas que a gente traz hoje. Isso é um crescimento enorme. A mídia social dispara com o time feminino, patrocinadores novos, né? Aliás, falando um pouquinho aqui do Orlando Pride, que é o nosso time, onde joga Luana, Angelina, Rafaele, né, Adriana Marta. E a Rainha Marta. A Pelé das mulheres. 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo. Absolutamente Acabou de ganhar fantástico. um título, né? Acabamos de ganhar um título na semana passada. Então, esse time quebrou todos os recordes da liga. Ganhou o que a gente chama de Shield, que é a temporada regular, invicto. Terminou em primeiro lugar e se sagrou campeão da NWSL no fim de semana passado. Bateu recorde de número de vitórias, número de pontos, teve eleito como melhor jogador atacante, melhor defesa, melhor técnico, maior número de jogos invictos, maior número de vitórias consecutivas, invicto em casa, que é uma coisa assim fantástica o resultado que esse time atingiu. A gente está muito orgulhoso do que foi construído, né, pelas meninas, pelas nossas meninas, e o que isso representa como exemplo para as meninas que estão começando agora no esporte, que estão querendo ser jogadoras de futebol, ou até jogar em outros tipos de modalidades ou outros tipos de esporte. Falam assim, olha, é possível, você tem que se dedicar muito como todo atleta profissional, mas olha aqui, obtiveram sucesso, estão em evidência no mundo inteiro e elevaram o esporte, né, a um patamar novo, eu poderia dizer, para o mundo inteiro. Vou falar um pouco da rivalidade, né? O Inter de Miami, que é o seu rival, né? O quanto que vocês, principalmente você que é um executivo, que está na linha da estratégia do time, e logicamente você precisa observar o mercado, observar tudo que está acontecendo, o quanto que conhecer o seu rival também faz parte da sua estratégia, da sua montagem, do seu planejamento estratégico? Olha, é fundamental, né? E aqui eu vou dar um passinho atrás, porque o modelo da Liga Americana ele é completamente diferente do resto do mundo inteiro, né? Vamos pegar o Brasil como exemplo. Você tem agremiações, times que são centenários, na sua grande maioria aqui no Brasil. A Liga Americana existe só há 25 anos. O Orlando City existe há 10 anos, né, na Major League Soccer. E aqui tudo isso é regido pela Confederação Brasileira de Futebol, e os times
participam desses torneios, podem ser rebaixados, etc. e tal. Os Estados Unidos é diferente. Todos os clubes eles são sócios da liga. Então, eu sou acionista da liga em iguais partes, divididas entre todos nós. Então, o sucesso dos outros times também me interessa, porque no final das contas isso é dividendo que eu vou receber. A gente quer continuar crescendo a liga, atrair maiores patrocinadores, maiores direitos de televisão, enfim. Se eu tenho uma liga que é desbalanceada, né, no ponto de vista esportivo, ela não é atrativa para o mercado americano. Então, existem várias regras. Um time, por exemplo, que só um domina, só um que ganha tudo. Isso não interessa para a liga. Então, existem vários mecanismos, né, de jogadores que você pode trazer estrangeiros, de cap de salário. Enfim, existem certas coisas que é para dificultar essa falta de paridade. E o Miami teve uma estratégia muito interessante. Eles foram lá e fizeram uma proposta para o Messi, para ele vir jogar na nossa liga, que para nós foi, como liga, super interessante, porque isso alavancou muito o número de assinaturas na Apple TV, que é onde a gente televisiona todos os jogos da liga, e trouxe um outro tipo de visibilidade para a liga também. Assim como vocês já tiveram o Kaká, já tiveram o Júlio Batista, então, já tiveram... Isso é muito importante. Obrigado por você ter trazido isso, porque o Messi é o nome que alavancou a liga um pouco mais agora, assim como o Kaká foi fundamental para o crescimento da liga há 10 anos atrás. Na verdade, ele quase que foi o cara que abriu o caminho, né, para o mundo, né? Sim. Conhecer, né? Tá certo que o Pelé lá atrás também teve um trabalho. Era outra coisa. Mas no futebol moderno agora, foi o Kaká que abriu esse caminho. Exatamente. Lá no Orlando City. Exatamente. Né? Então o Kaká foi fundamental para trazer essa atenção de volta para a liga. É um jogador que foi considerado o melhor jogador do mundo. Ele é fantástico. É uma pessoa maravilhosa. Disciplinado, profissional, uma pessoa carismática, foi abraçado pela torcida, foi abraçado pelo resto da liga toda. É uma celebridade, tanto que ele ainda é nosso embaixador, ele entrou para o nosso Hall da Fama, o nome dele está eternizado no nosso estádio, ele se aposentou lá conosco. Então, o Kaká mora nos nossos corações. Assim como todos os outros brasileiros que já passaram por lá e outros grandes nomes também. Mas todas as vezes que a liga evolui, ela se torna atrativa para esses grandes nomes. Então, no passado, a liga, muita gente via assim, jogador quando quer se aposentar vai jogar nos Estados Unidos. Podia até ser verdade. Não é o que acontece mais hoje em dia. A liga se tornou atrativa e agora está até exportando jogadores para a Europa, como nós já vendemos jogadores para alguns times da Europa. Mas voltando para a sua pergunta, que eu dei uma volta danada para chegar aqui. É super importante saber da estratégia dos outros times e como é que a gente, como liga, tem uma estratégia em comum para alavancar o negócio todo. Então, a gente estava falando do Miami, a gente estava brincando aqui um pouquinho antes do podcast, que é o nosso maior rival hoje em dia, né? São os dois times que estão na Flórida. Só que o CFO do Miami é um grande amigo meu. Então, a gente troca o tempo inteiro. Cara, o que você está fazendo? Como é que você faz isso? Como é que você resolveu aquilo? Poxa, estou com esse problema aqui, me dá uma ideia. Existe essa troca dentro da liga. A gente tem... a liga passou por uma renovação muito grande de executivos na parte dos clubes, mas eu sou um dos CFOs mais antigos hoje. E nós temos um grupo de 7 ou 8 dos mais antigos que se falam semanalmente para discutir boas práticas, para discutir problemas em comum. Às vezes não são problemas com a liga, são problemas com o jogador, são como é que você resolveu isso, como é que você resolveu aquilo. É diferente
num outro ramo de negócio, talvez isso não ocorra. Você quer guardar todos os segredos para você. Mas o modelo de negócio, o modelo de mercado que foi construído, que você chama de liga, né? Ele é um mercado colaborativo, porque Sim. existe um interesse em comum de todos eles. Né? Existe, porque todos nós, por exemplo, parte da receita que eu recebo de ticket é compartilhado com todos os times. Quantos por cento? Eu não posso falar. Mas é relevante. Então, é assim que a liga é custeada. A liga, parte da receita da liga vem daqui. E está tudo certo, é parte do modelo de negócio. Assim como patrocinadores que são do nível da liga, né, também nós recebemos dividendos por conta disso. Então, é um modelo que um depende do outro. Né? Então, eu quero que os outros times tenham bastante sucesso. Entendi. Vamos sair agora um pouco desse universo do futebol. E eu quero aproveitar que eu estou aqui. Pessoal, quem está chegou agora há pouco aqui no nosso podcast, eu estou aqui com o Carlos Osório, ele é CFO do Orlando City e nós estamos falando sobre a carreira dele, sobre também as curiosidades sobre esse mercado do futebol, principalmente do mercado americano, né? E entendendo aí um pouco da visão dele. Quero também aproveitar aqui a audiência de todos vocês e dizer que, já que estamos falando de planejamento e etc., se você está fazendo aí o seu planejamento orçamentário, né, para 2025, considere o Open Mind como um parceiro aí no desenvolvimento dos seus executivos, assim como estamos hoje de frente para um executivo do Orlando City que está aqui conosco, faz parte do Open Mind, desse programa de desenvolvimento aí de pessoas baseado em networking, benchmarking, em conhecimento compartilhado. Então, considere o Open Mind aí no PDI dos seus executivos. E também as empresas que querem fazer ativação de marca também, considerar o Open Mind no seu orçamento de marketing para 2025, pois teremos muitos eventos nos Estados Unidos, eventos no Brasil, na Argentina, em várias localidades aí de conteúdos de alto nível. Mas eu quero aproveitar que eu estou conversando com uma pessoa de finanças e que reside nos Estados Unidos, né, para entender um pouco sobre esse cenário macroeconômico, né, das mudanças que aconteceram agora recente, como por exemplo as eleições americanas. Com o Trump eleito, um executivo como você de finanças, né, e que também tem ligação com o Brasil, eu queria saber, na perspectiva de um executivo americano, você tem você está otimista, né? E na perspectiva de um brasileiro também, né, que você é americano e brasileiro, você ficaria otimista? Olha, eu estou muito otimista, né? Eu acho que a vitória do Trump nos Estados Unidos foi muito favorável, né? Haja visto, inclusive, a reação que o mercado financeiro teve à vitória dele. Lembrando que o Trump não é um político, né? Ele é um executivo. Ele é pelo meu ponto de vista, é um cara que gosta de resolver problemas e simplificar a vida econômica do país. Então, e o país estava voando quando ele estava na presidência anteriormente, né? Até vir a pandemia. Nós já estamos vendo o Fed começando a reduzir taxa de juros. Eu acho que os incentivos que ele vai dar para a indústria e para os pequenos e médios negócios vai ser importantíssimo. A economia americana é fortíssima, a classe média é fortíssima. E a gente passou por 4 anos de uma inflação que a gente estava acostumado a ver aqui no Brasil, e que eu nunca tinha visto nos Estados Unidos até então. E o americano não estava preparado para isso. Então, foram 4 anos de muitas dificuldades. Eu acho que a vitória dele vai melhorar muito a economia do país e o país vai voltar a ser muito mais forte. Eu fico um pouco temeroso aqui com relação ao Brasil, porque politicamente o Brasil tem mostrado muita instabilidade, né? E juridicamente também. E tem ido muito na contramão do que o novo governo nos Estados Unidos
quer fazer. Eu não acho que a gente tenha a melhor relação com os Estados Unidos hoje. Eu acho que isso precisa mudar. O Brasil ou nenhum outro país do mundo consegue viver sem ter uma boa relação com a maior economia do mundo. Então, essa é a parte que eu fico um pouco mais temeroso, né? Quando a gente vê algumas declarações que a gente viu recentemente na mídia, vindo, né, da presidência ou de algum ministro ou de alguma pessoa ligada ao governo, isso me deixa preocupado. Mas o Brasil é uma potência, né? Um país tão rico, com tanta gente boa, com tantos executivos talentosos, com tanta gente que está pronta para assumir posições e quer ver esse país crescer. Eu ainda sou muito otimista que essas pessoas é que vão fazer a diferença daqui para frente, né? O mundo empresarial brasileiro é que vai fazer essa diferença e vai fazer essa conexão com o novo governo que está assumindo nos Estados Unidos. A gente pode falar de taxa de juros, a gente pode falar de investimento, enfim, a taxa de juros lá já começou a descer, a daqui começou a subir, então isso atrai. Eu tenho que ficar sempre de olho onde é que eu faço o investimento do clube, como fazer esse investimento, como é que eu vou mitigar riscos, né? Hoje eu não fico muito confortável em trazer investimentos para o Brasil, só daqui para lá. Bom, vamos também tocar num ponto. A gente está chegando próximo aqui ao final do nosso podcast, mas tem um ponto que a gente não poderia deixar de tocar. Você é um executivo que, não sei se a expressão correta seria essa, né? Um expatriado. Sou um expatriado. E a gente sabe a dificuldade que é de a gente manter conexões, principalmente com o seu país. A gente sabe que você nasceu nos Estados Unidos, mas sua família é brasileira, suas raízes também estão aqui, e você também tem um currículo em grandes empresas como Latam, aqui no Brasil. Como que você se mantém conectado? Qual o papel do networking? Como você está enxergando o Open Mind também nessa jornada pessoal e profissional sua? Olha, o Open Mind tem me ajudado muito, né, a manter essa conectividade aqui com o mercado brasileiro. Você falou bem, a minha história profissional é toda aqui no Brasil, né? Eu nunca trabalhei em nenhuma outra empresa nos Estados Unidos que não fosse o Orlando City, o Orlando Pride. A partir do momento em que eu me conectei ao Open Mind e tive a oportunidade de interagir com vocês, eu até tomei um susto, né? Porque a quantidade de novas conexões que eu recebi nas mídias sociais, gente querendo falar comigo, gente querendo interagir, trocar experiências comigo, cresceu de forma exponencial. E eu achei isso fantástico. Eu estava muito afastado, né? Você acaba entrando no seu dia a dia do país onde você mora, você acaba interagindo mais com as pessoas que você conhece lá. Mas eu acho fundamental que a gente mantenha essa conexão com o nosso país de origem, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, tem muita gente voltando, tem muita gente indo, e eu tive essa oportunidade, então, de voltar a ter essa conexão com o mundo executivo brasileiro através do Open Mind. Está sendo super gratificante. Parabéns, inclusive, para o trabalho que vocês desenvolvem aqui, é fantástico, né? Eu conheci o Open Mind através de um outro executivo que também está lá na mesma região que eu moro. Eu já estou trazendo outros amigos, né? Que é o Sócrates. Um grande abraço aí. Um abraço para ele. Para o Sócrates. E já estou trazendo outros amigos que estão lá, são brasileiros também, que não conheciam o Open Mind, que agora conhecem, já estão fazendo alguma interação aqui com o seu time para fazerem parte dessa família. Eu acho fundamental. Como eu falei antes, o Brasil é um celeiro de executivos fantásticos, né? O executivo brasileiro, ele tem, eu acho que ele é muito diferenciado do resto do mundo. Ele está acostumado a lidar com intempéries, ele está acostumado a lidar com ambientes voláteis.
quando ele chega num ambiente que é mais regulado, que é mais... Ele voa, né? Eu gostaria de pensar que é isso que está acontecendo comigo. Então, manter essa conexão aqui com a terra, nossa terra é super importante. Muito bom. E a gente também fica muito feliz de ter pessoas como você, Carlos Osório, dispostas a se conectar, dispostas a compartilhar conhecimento. Você está conosco aí há pouco mais de 2 meses aí, nessa interação aqui no Open Mind, já se predispôs a vir aqui falar conosco. Eu sei que quando uma pessoa como você me falou aqui nos bastidores, que não veio ao Brasil desde 2022, Isso. quando pisa aqui, todo mundo quer encontrar com você, todos os parentes, todos os amigos e etc. Então, para você disponibilizar uma manhã sua, para a gente conversar aqui, daqui a pouco a gente vai almoçar, tomar um vinho juntos aí, eu fico muito feliz e grato, né, por ter um cara como você aqui na nossa rede. Espero que você nos ajude também a crescer nessa comunidade de executivos brasileiros em Orlando, onde nós tivemos a oportunidade desse ano fazer um evento lá no mês de março. Eu estive lá com muitos executivos da Embraer, executivos da Salesforce, dentre outras grandes organizações, e eles me falaram que sentem muita falta disso, desse contato não só com brasileiros, mas executivos C-levels brasileiros. Né? A gente sabe, né, Osório, que a cadeira executiva ela é uma cadeira solitária, né? E quando a gente não tem com quem a gente trocar as nossas dores ali, fica difícil. Fica muito difícil. Então eu quero te agradecer aqui em nome de todo o Open Mind, quero te ver mais aqui, tanto aqui no Brasil quanto lá também. E legal. as portas estão sempre abertas para você, para compartilhar conhecimento aqui com a nossa rede. Parabéns pelo seu histórico profissional e a gente espera ser relevante para você na sua jornada aí também de lifelong learning. Olha, Lúcio, muito obrigado. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa família Open Mind. Está sendo super gratificante. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência. Quero deixar o canal absolutamente aberto para todos os meus colegas aqui do Open Mind que tiverem interesse em se conectar comigo, e aqueles que estão pensando ou estão vislumbrando uma expatriação, se quiserem saber como é essa experiência, eu estou absolutamente à disposição. Quem estiver ainda a Orlando a passeio e queira visitar o estádio, queira assistir um jogo nosso, por favor, entre em contato, vai ser um prazer recebê-los. E eu espero que a gente possa fazer o próximo evento da Open Mind lá em Orlando, lá no nosso estádio. Tá mais do que aceito. Opa, maravilha. Tá mais do que aceito. Inclusive, até curiosamente, na semana passada, eu recebi um convite do presidente da Federação de Esportes, o Marcão, lá do Rio de Janeiro, para fazermos também no ano que vem, no Maracanã, um evento do Open Mind. Eu acho que tem tudo a ver com o que o Open Mind prega, que esporte, saúde, né, conexões, aprendizados, tá mais do que aceito e fico feliz de receber esse seu convite. Bacana. Carlos Osório, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, um prazer. Obrigado pela audiência de vocês. Se vocês gostaram desse podcast aí, compartilhem, nos sigam também, porque a gente está sempre trazendo conteúdos de alto nível. E se você quer saber, você é um C-level de uma grande empresa, assim como Carlos Osório, quer saber como fazer parte do Open Mind, é só acessar o nosso site openmindbrasil.com, e lá você vai ter uma ficha onde você vai fazer a sua candidatura e nós vamos aí recebê-los de braços abertos. Pessoal, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Você ouviu Open Mind Talks com Lúcio Júnior.